Bom dia, bom dia. Bom dia você do módulo 1. Ótimo domingo, última aula desse módulo. Espero que vocês estejam expectativos. É bom revê-los mesmo que virtualmente. É bom saber que estamos conseguindo terminar o módulo 1 mesmo com essa luta aí da separação da quarentena. Espero que possamos nos reunir novamente daqui a algumas semanas ou meses. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos tocando por aqui. Bom, essa aula de hoje é é uma das menos, profundas teologicamente, é uma das aulas mais tranquilas, mas é uma aula super importante, porque ela meio que vai dar confirmação para os servos do Senhor e vai mostrar a verdade para aqueles que ainda não são, que é a aula sobre os sinais da verdadeira conversão. Deixa eu colocar os slides aqui. Hoje é o capítulo 17, os sinais da verdadeira salvação, ou os sinais da verdadeira conversão. Se você está com a apostila, essa é a aula 18, ok? É o capítulo 18, ou 19. Me perdoe se eu errei aí o número, ok? Mas é o capítulo 18 ou 19. Bom, vamos orar, vamos pedir para o Senhor falar conosco, nos ensinar, mesmo na nossa debilidade, ok? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te adorar, queremos te louvar, queremos te engrandecer nessa manhã e entregamos ao Senhor essa aula a ti. Pedimos a Deus que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa falar conosco, Deus, de uma forma pessoal, confirmando, ó Deus, aos servos do Senhor de que eles são filhos do Senhor e de que a salvação está garantida por ti, por tuas promessas, e mostrando àqueles que ainda não são a necessidade do verdadeiro arrependimento. Que o teu Espírito Santo possa nos ajudar a entender a tua palavra e aplicá-la em nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então me perdoe, eu errei aí, é capítulo 18, ok, irmãos? 18 da nossa aula e 19 da apostila, não 17. Bom, os sinais da verdadeira salvação. Então até hoje, no módulo, se a gente fosse resumir em pequenos pontos o que a gente já viu, a gente viu que Deus ele é perfeito, santo em amor, em glória, em poder, em misericórdia, nos seus planos, nos seus caminhos. Ele nos criou para ter um relacionamento conosco, mas nós rejeitamos a Deus. Nós não desejamos mais o Senhor, desejamos no passado viver a nossa própria vida sem Ele. Tudo obedeceu Ele, terra, mar, céus, estrelas, anjos, mas nós dizemos não, e aí nós nos juntamos com o diabo que também disse não. Tentamos criar nossas próprias soluções, salvações, religiões, sacrifícios, moralismos, mas nada deu certo. E nós acabamos provocando a ira de Deus com isso, que a ira de Deus ela é consumada através da punição dos pecados do inferno. E todos nós estávamos destinados aí, à justa ira de Deus. Mas Deus tanto nos amou que Ele enviou um substituto para poder pagar pelo nosso pecado, pelo nosso erro, e para poder sofrer em si aquilo que nós deveríamos sofrer. Esse substituto é Jesus, o Cordeiro perfeito, que é o próprio Deus. E Deus nos adota como filhos apesar disso. Então, ele, apesar do nosso pecado, apesar do nosso erro, ele vai e paga o nosso preço. Coloca a justiça de Cristo sobre nós, a retidão, a obediência de Jesus sobre nós e nos adota como filhos. Então ele cumpre o plano perfeito dele desde o início, que é ter relacionamento conosco. E esse plano ele terá seu fim na glória, que ele nos prometeu, né? Ele nos prometeu levar para o céu. Então, irmãos, esse é o evangelho de forma bem resumida. É o que a gente viu até hoje. E agora a gente quer terminar com um ponto que a apostila aborda, que é o seguinte: é, isso é para mim? Essas bênçãos, essa promessa, isso se cumpre na minha vida? Eu estou perto de Deus? Eu vou para o céu ou não? Então a gente tem alguns sinais aí que podem descrever aquele que é crente de verdadeiramente, ou aquele que não é. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, os sinais externos, aquilo que prova para nós de que nós estamos nesse grupo daqueles que foram salvos por Deus e que vão habitar no céu com Ele.
Separei um texto aqui de Marcos, esse texto não está na apostila, então é uma forma complementar. É um texto que Deus sempre fala muito comigo sobre esse assunto, espero que ele fale com você também, que é a parábola do semeador. Jesus está explicando a parábola, ele já contou a parábola aqui, agora ele está explicando. Ele diz: o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então Jesus está falando aqui sobre 4 tipos de pessoa em relação à recepção da mensagem do evangelho. A primeira é aquela que não aceita o evangelho, logo que você evangeliza, logo que você anuncia a salvação para ela, ela fala, ok, beleza, e muda de assunto. Deus fala que o diabo já vem e rouba aquela mensagem do coração dela. Outros gostam, né, só como esse terreno pedregoso aqui, que aceitam, nossa, que legal, eu tenho a salvação, eu tenho as bênçãos, só que na hora que ele percebe que a vida com Cristo exige dele sofrimento e dor, ele fala, não, não quero isso não, eu amo Jesus, eu amo a Deus, mas tudo bem, eu quero ser cristão aqui na minha casa mesmo, do meu jeito, vivendo a minha vida tranquila. E outros são como esse aqui dos espinhos, que falam, não, eu sou crente sim, mas né, a gente precisa, eu estou muito preocupado com o meu trabalho, eu gosto, quero ter dinheiro, eu quero ser grande, e acaba dizendo que é crente, mas você percebe que tem uma vida infrutífera porque vive correndo atrás de coisas que não são o reino de Deus, que são prazeres, riquezas, status, fama, aquelas pessoas que dizem que são servas do Senhor, vestem a camisa de Jesus, mas vivem correndo atrás das coisas que todo pagão, toda pessoa do mundo corre, de uma forma ansiosa, de uma forma preocupada, de uma forma idolatrando o dinheiro, a fama e servindo a Deus Mamon. E existem o quarto tipo de pessoa, que é aquela que ouve a mensagem, recebe e frutifica. Então, essas pessoas, a Bíblia mostra que são aqueles que se nasceram de novo, aqueles que têm uma vida íntegra com o Senhor, aqueles que vão ser salvos. Então a pergunta é, como saber que tipo de solo eu sou? Como saber que tipo de crente eu sou? Então, a Bíblia ela dá uma série de provas e de padrões e de formas de você atestar se você é um servo do Senhor verdadeiramente. E hoje a gente vai falar justamente sobre isso, que tipo de solo, né? E por que é importante a gente saber se a gente nasceu de novo? Primeiro porque a Bíblia nos manda ter essa certeza. Jesus o tempo todo diz para a gente ter essa certeza, diz para a gente provar, diz para a gente ter ouvidos para ouvir. A palavra de Deus manda a gente se autoexaminar. Existe um livro na Bíblia que é o 1 João, que ele é escrito só com esse propósito. Então eu indico muito que os irmãos leiam 1 João com esse olhar. Se os irmãos vão ver lá que 1 João, o apóstolo dá uma série de provas que você pode fazer para você ter certeza da sua salvação, certeza que você nasceu de novo, e se não tiver, já se arrepender. Então, é super importante que a gente tenha essa certeza, essa paz no nosso coração. Aqueles que são e aqueles que não são, que se arrependam logo, percebendo que não são crentes, ou que são apenas crentes nominais, né? Eles que só vão à igreja, participam dos cultos, mas não tem Cristo morando dentro deles, não tem o anseio por Cristo. Então, a importância de saber se nascemos de novo. Por que é importante? Porque a Bíblia nos manda ter essa certeza, porque o cristão que é seguro, que sabe que nasceu de novo, ele produz bons frutos. Aquele cristão que não sabe se nasceu de novo, ou que acha que ele conquista a salvação por meio das obras, ele
ele fica inventando regra, ele fica inventando dia especial, comida que não pode comer, tamanho de unha, tamanho de calça, tamanho de cabelo, esse tipo de coisa que é pequena, que Deus nunca pediu, mas que é a forma como ele tem de ter certeza por ele mesmo que ele é salvo. Isso não salva, né? Jesus disse: "Não é todo aquele que me chamar Senhor, Senhor, entrar no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai". Então, já dei uma dica aí, já a prova se você nasceu de novo mesmo, quer fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai não está escrita na Bíblia, que é tamanho de esmalte, que é cor de cabelo, que sei lá o que cada pessoa inventa aí para dizer que é servo do Senhor. Então, o cristão que ele sabe que ele nasceu de novo, ele vai produzir bons frutos. E quais são os bons frutos? Os frutos do Espírito. Aqueles 9 lá que está descrito: o amor, a alegria, a paz, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a bondade. Esse tipo de coisa é o que o cristão que nasceu de novo produz. Mas o motivo da gente saber que a gente nasceu de novo: você tem força para vencer o pecado. Se você tem dúvida que você é um servo do Senhor, quando você peca, você fala: ai, será que eu sou mesmo crente? Será que eu não sou? E aí o diabo usa isso para você te jogar no mundo de vez para sempre. Então, se você sabe que você é um servo do Senhor, mesmo que você peque, você erre, que é como nós vivemos nesse mundo, mesmo salvo, nós ainda pecamos, você sabe: "Não, eu pequei, mas essa não é a minha identidade", e aí você tem força para lutar contra isso. Mas se você não tem essa certeza, então você vai e você não tem aquela força para você falar: "Não, eu sou servo do Senhor". Você tem dúvida e aí você acaba pecando por não ter força. E o cristão seguro, ele tem paz e conforto na volta de Jesus. Se você tem hora que pensa que Jesus vai voltar e você tem medo, você fica desesperado, você não fica desconfortável, é um sinal de que talvez você não tenha se convertido verdadeiramente, porque o crente que se converteu, ele sente um peso terrível por viver nesse mundo, porque ele tem um pecado, porque ele erra contra Deus, ele quer estar perto de Deus e não consegue. É a hora que ele vai orar, ele não consegue ver Deus. Então, ele anseia encontrar com o Senhor. Então, a volta de Jesus, para aqueles que nasceram de novo, é uma alegria maravilhosa. É aquilo que a gente anseia, é aquilo que a gente quer viver, a gente quer estar no céu, a gente quer estar com Deus. Então, se você não nasceu de novo, você não tem essa paz, esse conforto. E essa paz, esse conforto é aquilo que a gente precisa nessa vida, né, uma vida de dores, de luta. No meio daquela dor enorme, você fala: "Não, mas isso vai ter fim, Jesus vai voltar e eu vou viver no céu com o Senhor para sempre". Isso te traz paz, isso te traz conforto. Então é muito importante a gente saber se a gente nasceu de novo ou não. E a Bíblia nos dá uma série de sinais que os homens de Deus ao longo da história têm sistematizado para a gente poder ter paz. E o primeiro deles é o sinal da fé. Então, se você nasceu de novo, você vai apresentar alguns sinais de fé, que são básicos. O primeiro deles é, de uma vez só, né? O verdadeiro cristão, ele crê em Deus como o único Deus e Senhor. Então, ele crê que Deus é um só e que ele é único, que não existe outro Deus além dele. Tá? Ele não crê que existe Deus, mas também existem outros caminhos. Ele não crê que existem várias formas de servir a Deus. Ele crê que só existe um Deus e uma forma de agradar esse Deus. Ele crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único Filho unigênito de Deus. Depois, né, nós somos adotados, mas na glória, né, o único Filho. Ele crê que Jesus é o Messias que nos salva. Então ele crê que Jesus é aquele que Deus separou para nos tirar do pecado e da morte. Ele crê que só Jesus, só a morte e a ressurreição de Cristo pode nos trazer salvação. Então, na época dos apóstolos, existia uma série de falsos profetas que diziam: legal, Jesus morreu para nos salvar, é ele que nos salva, mas também a gente precisa fazer isso aqui. É Jesus e também isso aqui. É Jesus e circuncisão. É Jesus e não comer carne de porco. É Jesus e guardar o sábado. Então, naquela época, tinha esse tipo de falso ensino. Paulo e os apóstolos combateram isso fortemente. E as pessoas que criam em Jesus e mais alguma coisa, elas não tinham, obviamente, a verdadeira salvação, porque a verdadeira salvação, quem a recebe entende que é só Cristo. E por último, uma pessoa que crê que é salva, ela crê que a palavra de Deus é a verdade. Se ela não crê que a palavra de Deus é a verdade, como que ela vai crer em algo que ela não concorda, algo que ela acha que é mentira, né? Então ela precisa crer que Deus ele é fiel, que tudo aquilo que ele escreveu é a verdade, ok? Existem várias outras provas, mas essas são algumas básicas.
Irmãos, isso aqui não é meio de obter a salvação, ok? É a forma de você avaliar se você é salvo ou não. Então, alguns parâmetros, ok? Não vai colocar isso numa lista fechada de que é isso aí, se não tiver tudo isso, acabou. Calma, é só um indício, é só um caminho para você se avaliar. Sinais de obediência. Então, aqueles que são servos do Senhor, nasceram de novo, eles obedecem a Deus, eles obedecem uma série, eles têm uma série de sinais de obediência, que é, em primeiro lugar, ele ama a Cristo. Quem nasceu de novo ama ao Senhor. A palavra de Deus, né, diz que os maiores mandamentos ama o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, você tem que amar a Deus, mas é amar muito ao Senhor. Ele deseja um relacionamento com Deus, então o crente que ele é salvo, ele é convertido, ele tem dentro dele um anseio de se relacionar com Deus. Ah, mas eu posso experimentar dias difíceis? Pode. Posso estar frio durante uma época da minha vida? Pode, isso acontece sim, até com aqueles que são salvos verdadeiramente. Mas não é a maior parte da vida dele. Não é para sempre. Há um período de dificuldade, um período de esfriamento, mas que volta. Isso aí tudo bem, não tem. Isso aí não vai tirar a sua salvação. É uma forma que você. É, esse relacionamento, ele é uma das principais provas de que você é salvo, porque só anseia estar perto de Deus aqueles que Deus já trouxe para ele. Porque se você ainda não é de Deus, você está como Adão e Eva correndo dele, ok? Então, o desejo de se relacionar com Deus, o desejo de ir para a glória, de ver o Senhor, de falar com o Senhor, de ouvir o Senhor, é uma das maiores provas de que nós somos convertidos de novo. Ok? Mas eu estou falando daquele desejo, não aquele em público, mas aquele desejo particular, aquele que é só você e Deus, aquele que só você vê. O verdadeiro cristão, ele odeia o pecado, ele não brinca com o pecado, ele não faz piada com o pecado, ele não trata o pecado como se fosse uma coisa normal, que tudo bem, ele odeia o pecado. O salmista, no Salmo 139, diz que ele odeia todos que odeiam a Deus. Então, ele tem assim uma repulsa por todo tipo de pecado, de rejeição a Deus, de desobediência a Deus. Ele quer ser santo, ele quer estar perto de Deus. O verdadeiro cristão, ele se arrepende com profundidade. Os irmãos lembram de Davi, quando ele adulterou e ele matou um homem por causa do seu adultério. Olha só, hein? Muitos cristãos hoje em dia diriam que Davi não era salvo porque ele adulterou e matou uma pessoa. Mas ele era sim, ele era um convertido ao Senhor, tanto que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E a prova de que ele era servo do Senhor é que ele se arrependeu. Ele se arrependeu profundamente, como está lá no Salmo 51. Então, eu peco. Todos pecam aqui na terra. Mas o sinal da sua verdadeira conversão é a profundidade com a qual você se arrepende. Então, o arrependimento é uma das principais marcas daquele que é servo do Senhor. E ele se arrepende por quê? Porque ele deseja se parecer com Cristo, porque ele quer ser parecido com o Senhor, ele quer viver em santidade, ele quer ser santo, ele quer largar a velha vida dele. E ele persevera na santidade. Então as pessoas lá de as sementes que caíram na rocha, nos espinhos, elas até começam, manifestam algum interesse, mas na hora que percebe que aquilo vai consumir a vida dele, que ele precisa morrer para a velha vida, para viver uma vida completamente diferente, ele fala: "Ah, não, isso eu não quero não". Então o verdadeiro cristão, ele persevera. Essa perseverança, ele é muito importante, porque quando Jesus ele disse que vai haver uma distinção entre o trigo e o joio, entre aqueles que são salvos e aqueles que estão dentro da igreja, mas que não são salvos, que Jesus falou que os 2 estão dentro da igreja, ele falou que tem que esperar, até que os 2 cresçam. E aí quando o Filho do homem vier, ele vai ceifar, ele vai separar o joio do trigo. E que isso mostra? Não dá, irmãos, para em uma semana da sua conversão você saber. Você tem que esperar ao longo da sua vida você manifestar esses sinais. Isso é algo que leva tempo, isso é algo que leva maturidade. Então não vai, por causa que você cometeu um pecado, achar que você, pronto, já você não é salvo. Não, você vai se arrepender, você vai buscar Deus. Se você não se arrepender, é um dos indícios, então você tem que se pedir perdão para Deus, pedir para que Ele te dê fé, pedir para que Ele te converta se você ainda não é. E essa perseverança na santidade, ela vai ser mostrada ao longo do tempo. O trigo, quanto mais cresce, mais parece com o trigo. O joio, quanto mais cresce, mais parece com o joio. Mas os dois no começo são muito parecidos. Então, lembre-se disso. E estar na igreja não é prova nenhuma de salvação, ok? O diabo, quando
Ele leva Jesus para ser tentado, ele leva ele para o alto, para o pináculo do templo, que é a parte mais alta do templo. Ou seja, o diabo ele está na igreja se ele quiser. A questão não é estar na igreja, a questão são esses sinais de amar a Cristo, de desejar relacionamento, de se arrepender com profundidade e de perseverar na santidade. Então, são sinais de obediência. O servo do Senhor, ele quer obedecer a Deus, não para conquistar a salvação. A salvação já foi conquistada por Cristo para ele, mas ele obedece a salvação porque ele ama, ele obedece a Deus porque ele ama a Deus. Jesus disse: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então, quer uma prova de que você ama a Deus? Veja se você obedece a Deus e se, quando você peca, você se arrepende. Outros sinais são sinais de relacionamento. Os dois maiores mandamentos ama teu Deus e ama teu próximo. Então, a pessoa que é salva de verdade, ela ama as pessoas. Ela ama o inimigo, ela ama o amigo, ela ama aqueles que precisam de ajuda, ela ama aqueles que acham que não precisam. Ela ama as pessoas, ela se sacrifica pelas pessoas. Ela abre mão do dela para poder fazer o bem ao outro, ok? Isso é um sinal de que você se converteu. Pessoa que diz que não abre mão para ninguém, pessoa que diz que eu penso só em si mesma, que quer que mais que os outros se explodam, não é uma pessoa, muito provavelmente não é uma pessoa que se converteu, porque a pessoa que se converteu, que nasceu de novo, ela ama como Cristo e ela cresce em amor até chegar mais próximo de Jesus, ok? A pessoa que não perdoa, que não consegue perdoar, a palavra de Deus mostra que aquele que não perdoa, provavelmente nunca foi perdoado por Deus, é por isso que não perdoa. Então, se você nasceu de novo, você perdoa, você se sacrifica, você ama. As pessoas ao seu redor olham para você e atestam que você é um servo do Senhor. Então, existe um testemunho dos crentes ao seu redor. E, um dos mais importantes, o Espírito Santo. A palavra de Deus, lá em Romanos, diz que aqueles que têm o Espírito de Deus são guiados por Deus. E que o Espírito é a garantia, é o penhor da nossa salvação, que ele testifica que nós somos filhos de Deus. Então, existe dentro de você um testemunho, uma paz, uma doce certeza de que você é filho de Deus. Isso quem te dá é o Espírito Santo. Então, se você tem dúvida, ore, peça ao Espírito Santo para te confirmar. Fala: Senhor, se eu sou salvo, me dá essa paz, me dá essa certeza. Se eu não sou salvo, não me deixa dormir, me dá uma inquietação para que eu me arrependa, para que eu me converta. Então, esse testemunho interno do Espírito Santo é o que mais vai dar paz para o cristão. Porque é algo que só ele sabe, é algo que está dentro dele. Ele não precisa esperar que outros atestem. Ele já tem essa certeza. São esses os sinais. E a questão, irmãos, é que alguns cristãos, mesmo apresentando estes sinais, eles podem ter medo de Deus não nos salvar. Existe várias teorias, né, no meio do cristão de que Deus ele nos salva, mas se você pecar, ele não te salva mais. Ao longo desse módulo do Evangelho, nós temos visto que isso não é bíblico, né? Como é que o Senhor, que fez todo esse esforço para salvar a humanidade que não queria ele, agora vai basear a salvação na obediência, né? Como se fosse isso, ele não teria nem salvo no primeiro momento. Mas alguns cristãos vivem com medo. Eles são servos de Deus, eles são convertidos a Deus, mas eles acham que se eles não forem perfeitos na sua obediência, Deus não irá salvá-los. Ora, irmãos, se os irmãos têm dúvida da certeza da sua salvação, isso atrapalha muito a sua caminhada como cristão. Uma série de motivos, né? O primeiro dos motivos é que quando você não tem certeza da sua salvação, você não tem paz. Então, se você não tem paz, como é que você vai anunciar paz? Quando Jesus vem, os anjos anunciam paz aos homens a quem ele quer bem. Saúde, Paulo fala, saúdem uns aos outros com a paz do Senhor. Então, que paz é essa que você tem se você acha que quando você peca, você vai perder sua salvação? Esqueça isso. Quais são as certezas que a gente pode ter de que Deus vai garantir a nossa salvação? Primeiro a gente precisa crer em suas promessas. Deus prometeu. Romanos 8, 16 ao 18 fala: aquele que os elegeu, os predestinou, justificou, santificou, glorificou. Então Deus ele começou a obra, ele vai completá-la. Deus, aqueles que justificou também glorificou. Então aqueles que Deus salvou, ele vai levar até a glória. Não tem um meio caminho que você se perde.
Em 1 João fala: "Aqueles que saíram do nosso meio nunca foram nossos, porque se fossem nossos, não teriam saído do nosso meio". Então, irmãos, tenha uma certeza de que se o Espírito Santo fala que você é filho de Deus, você vai continuar filho de Deus até a glória. Deus não vai deixar de te salvar. Mesmo você pecando, você vai se arrepender e Deus vai te perdoar. Não tem essa de: "Não, se eu não estiver dentro da igreja no dia que Jesus voltar, eu não sou salvo". Irmãos, parem com isso, isso não é bíblico, ok? A gente precisa ter essa doce paz daquele que é salvo pelo Senhor, aquele que sabe que o Pai o ama. Então, crê nas promessas. Jesus disse: "Nunca te deixarei, jamais te abandonarei". Peça ao Senhor para te lembrar as promessas da palavra de Deus toda vez que você tiver algum medo, ok? Você precisa entender, lá em Romanos fala: "Se Deus nos deu aquilo que mais custou a ele, que foi Cristo, não nos dará com ele juntamente todas as demais coisas?". Claro, se Deus não fez o maior, que foi enviar o filho dele para poder pagar o preço da nossa salvação, você acha, irmãos, que ele vai deixar Cristo sem o prêmio dele, que é a nossa vida? Claro que não. Jesus, ele fez o esforço para a salvação e ele não vai perder aqueles pelo quais ele deu a vida. Se Deus ele fez esse maior esforço que a humanidade já viu, os irmãos acham que por causa de um pecado que você comete, ele vai te deixar de salvar? Claro que não. É justamente por causa desse pecado que Cristo veio. Cristo veio pagar todos os pecados. Existem irmãos, uma vez eu estava lá em Londres, conversando com um senhor lá no McDonald's. Deus me levou a falar com ele, orei por ele. Ele falou: "Não, eu já fui cristão, mas para mim não tem jeito, porque eu cometi um pecado que não tem perdão". Eu falei: "Qual pecado foi, irmão?". Ele falou: "Eu". "Qual pecado foi, senhor?". Ele falou: "Eu adulterei. E esse pecado não tem perdão. Na Bíblia diz que não tem perdão". Eu falei: "Irmão, o senhor foi evangelizado errado. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é quando a pessoa rejeita o Espírito Santo, rejeita essa salvação. O fato de você ter adulterado contra a sua esposa é um pecado gravíssimo, que Deus odeia, mas que a ira de Deus foi derramada em Cristo por causa disso, e se você se arrepender, voltar para sua esposa, ser fiel a ela, o Senhor vai te perdoar". E aí, qual foi o problema? A hora que ele pecou, ele achou que tinha pedido salvação, então ele falou: "Então eu vou me enfiar de cabeça no mundo mesmo, já que eu já pedi minha salvação". Então vocês percebam, irmãos, que uma falta da compreensão da Bíblia faz a gente pecar mais ainda, porque se aquele irmão soubesse que Deus o perdoa se ele se arrependesse, ele teria se arrependido, ele teria voltado para sua família e ele estaria sendo fiel a Deus até hoje. Mas com uma compreensão errada da Bíblia, ele acha que aquele pecado específico não tem perdão. Ou seja, Jesus fez tudo o que fez, mas aquele pecado ali, o sangue de Cristo não paga. É claro que não. Tanto que Deus, sabendo disso, ele mostra um caso na Bíblia de uma mulher que foi pega em adultério, Jesus perdoa os pecados dela. Então, parem de eleger pecados maiores, menores, pecados que têm perdão, pecados que não têm perdão. Pare com isso. O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aquele, se você tem alguma dúvida se você cometeu, significa que você não cometeu, porque aquele que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo é frio como pedra e nunca tem dúvida. Ele rejeita Deus e não quer estar perto dele. Ok? Nós precisamos entender que Deus é quem garante a nossa salvação. Então, Deus ele prometeu e ele disse que a salvação depende dele, está nas mãos dele. Os irmãos conseguem ir para o céu sozinho, fazer uma força agora e dar um pulo para o céu? Não. É Deus que tem que nos levar. Então, se Deus ele começou a obra e ele prometeu, ele nos adotou como filhos, os irmãos acham que Deus vai abandonar os seus filhos? É claro que não. Quem tem filho e está me ouvindo sabe que um dia que o filho desobedece ao pai, o pai não abandona o filho. Bota o filho para fora de casa e fala: "Não, já eu queria você perfeito, já que você errou, não te quero mais". Pelo contrário, né, desde que o filho nasce, ele já não é perfeito. E não é porque ele erra que ele deixa de ser seu filho, a identidade dele como filho está preservada. Então não é porque pecamos que nós deixamos de ser filhos de Deus. Uma vez que ele nos adota, isso não tem mais volta. O fato de pecarmos significa que vamos nos arrepender, pedir perdão e a nossa identidade não é afetada por nada. Então, os irmãos precisam ter essa paz, essa doce paz de que a sua identidade como filho do Senhor não é afetada por isso, ok? Por quê? Se os irmãos não têm essa segurança,
como que você vai evangelizar? Como que você vai falar para a pessoa que Deus é a salvação dela, se ela precisa de Jesus, mas nunca mais pode pecar? Ora, se ela nunca mais pode pecar, então quem conquista a salvação é ela e não Cristo. Então, não vamos ofender a Deus, irmãos. Quando a gente diz que Cristo nos salva, mas que se a gente não tomar uma ceia, a gente vai para o inferno, isso é uma ofensa contra Deus. Porque a gente pega tudo aquilo que ele conquistou na cruz e transforma numa ceia, como se então, não tomar aquele cálice, comer aquele pão, a gente vai para o inferno. Ora, claro que não. Estou falando que a ceia não é importante, a ceia é muito importante, e quando a gente não ceia, a gente está desobedecendo a Deus. Tá? Estou falando que a ceia é pequena, claro que não. O que eu estou querendo dizer é que existem cristãos que elegem algumas coisas no cristianismo como se fosse a salvação em si. Não é, a salvação é Cristo, ok? A salvação não é você ir na igreja na segunda ou na quarta. A salvação é Cristo. Mas frequentar os cultos, orar, ler a sua Bíblia, desejar a Deus, ceiar, ser batizado, tudo isso são sinais que mostram que você é salvo. Mas não é isso que conquista a salvação para você. Ok? Então, irmãos, eu espero que com esse módulo os irmãos tenham tido a segurança de que se o Pai, o Filho e o Espírito Santo garantem nossa salvação, nada vai nos arrancar das mãos dele. Assim como Jesus disse, aqueles que são filhos de Deus, nada os arranca das mãos do Pai. Nada. Ninguém, nenhuma religião, nenhum pecado, nem o diabo, nem ninguém vai nos arrancar das mãos do Pai. Então, quero terminar com o primeiro quadro que a gente começou a aula, né, que é o quadro de Michelangelo sobre a criação de Adão. E aqui os irmãos podem ver novamente o esforço que Deus está fazendo para poder buscar relacionamento com Adão. E Adão não fazendo esforço quase nenhum. Esse é o estado que nós nos encontrávamos antes de Cristo. E ali vocês percebem que os dedos dele não se tocam, né? Eles não têm um relacionamento ainda. O que faz essa união é Cristo. A hora que Cristo vem, o Espírito Santo entra no coração de Adão, o Adão passa a desejar Deus, ele corre para Deus e Deus o abraça como aquele filho pródigo. Então essa distância que estávamos de Deus, ela é resolvida com o Evangelho. Bom, espero que esse módulo tenha sido um módulo de bênção para os irmãos, espero que Deus seja mais glorificado através da nossa vida depois desse módulo, que a gente passe a valorizar mais a nossa salvação, que a gente passe a desejar mais obedecer a Deus por causa da nossa salvação, que a gente passe a ter segurança de que é Ele que garante a nossa salvação, que a gente possa dormir em paz e saber que quando a gente ora, Ele nos ouve porque Ele é o nosso Pai. Eu quero fazer um desafio aos irmãos para que nesse ano ou nesse semestre, assim que as coisas voltarem ao normal, os irmãos voltarem a ter contato com pessoas que não são convertidas, seja na igreja, seja no trabalho, seja na escola, na faculdade, em casa, onde for, os irmãos anunciem o evangelho às pessoas. Se nós recebemos tão grande salvação, por que nós conteríamos ela para nós mesmos? A gente precisa anunciar às pessoas de que existe um caminho para Deus. O problema é que no Brasil todo mundo se diz cristão, todo mundo se diz servir ao Senhor, mas é lógico que a minoria obedece aos mandamentos de Deus. Então existem muitas pessoas que ainda precisam ser evangelizadas, e não é dizendo que Jesus ama ela somente que ela vai se converter. Os irmãos precisam confrontar as pessoas com os pecados delas, para que o Espírito Santo convença ela do pecado, da justiça e do juízo de Deus, e depois os irmãos apresentem o perdão em Cristo. Eu quero fazer um desafio aqui de você anunciar esse evangelho. Comece dizendo, olha, a maior bênção da minha vida, fulano, é a salvação que eu recebi. E aí você começa a falar, eu pequei contra Deus, eu rejeitei o Senhor, mas Ele proveu um substituto, Jesus, e você explica a salvação, você fala, você também se encontra na mesma situação. E hoje eu estou te apresentando Cristo. Arrependa-se, peça perdão ao Senhor, e Ele vai te salvar. Então, ore para o Espírito Santo, que eu tenho certeza que o Senhor vai agir na vida de muitas pessoas. Depois eu quero fazer um pedido que os irmãos comentem comigo no WhatsApp ou no grupo ou em privado, um ponto ou dois que mudou na sua vida com esse módulo, algo que você aprendeu que te marcou, algo que você vai levar com você. E se houver, né, você fala, olha, tudo já tinha conhecido, então nada me marcou muito, tudo bem. Mas se houver algo especial que te marcou, conta para mim, conta para o Godfrey, conta para o João, para que a gente possa se alegrar com o crescimento dos irmãos.
Foi um prazer estar com vocês nesse quadrimestre. A aula de hoje foi bem rápida, principalmente porque a gente tem um limite de tempo por causa da internet, mas a minha esperança é de que cada semente que foi semeada na vida dos irmãos possa frutificar e que os irmãos possam explicar isso para os outros, ok? Todas essas aulas que a gente viu, contem para aqueles que já são servos do Senhor a grande salvação que eles receberam. E lembre-se sempre de que o Senhor, que fez tudo por nós, Ele concluirá a obra na nossa vida. E até a glória. Tenham essa paz, irmãos. Arrependam-se, peça perdão e tenha certeza de que nós somos salvos pelo Senhor e vamos morar com o Senhor na sua glória. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós entregamos ao Senhor esse módulo, essas várias aulas que nós tivemos, vários encontros, meditando sobre a Tua Palavra, aprendendo sobre a grande salvação que recebemos. Nós queremos te agradecer, porque só podemos falar dela hoje porque o Senhor conquistou ela na cruz. O Senhor proveu o substituto, apesar da nossa fuga do Senhor. Obrigado, meu Pai, que hoje somos filhos do Senhor. A minha oração, Deus, é que aqueles que me ouvem que não são filhos do Senhor, que estão mentindo para si mesmos, o Espírito do Senhor possa convencê-los do pecado, da justiça, do juízo e do perdão em Ti, Senhor. E que eles possam se arrepender e ser salvos pelo Senhor. Que aqueles meus irmãos que já são convertidos, mas que estão com medo, com dúvidas, eles possam ter a certeza e a segurança de quem são em Ti. E eles possam desfrutar da doce paz daqueles que são salvos pelo Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude a valorizar a nossa salvação a cada dia mais, a obedecer mais o Senhor e a testemunhar para os outros a grande salvação que recebemos e que eles podem receber. Te agradecemos e te louvamos e pedimos a Tua bênção sobre todos aqueles que estão me ouvindo, Senhor, e sobre todos nós, sobre todo o povo do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Foi um prazer. Que Deus abençoe os irmãos no módulo 2 e que os irmãos possam continuar crescendo em conhecimento e em graça. Ficamos por aqui. Até a próxima.